Eu queria fazer uma pergunta pra você. O seguinte. Cara, Hugo nunca fez tanta pergunta. Não, e essa... Hugo, vamos lá pra igreja logo. E essa pergunta... Essa pergunta eu vou... Gente, o Hugo colocou até o vinho aqui na mesa. Daqui a pouco vai ter até ceia aqui. Essa pergunta... Tem comunhão aqui. Ô, Brunão, essa pergunta eu vou dar uma encurralada nele, sabe? Vai lá. Cara, como é ser filho, né, cara? Porque assim, ó, igual no futebol. O filho do Romário é o Romarinho. Tipo, não conseguiu porque ficava aquela pressão. O filho do Ronaldo também não conseguiu. O filho do fulano não conseguiu. Acho que o único filho que andou foi aqueles dois meninos que era filho do meia, que era da seleção. O Rivaldinho tá jogando, joga bem. Não, o Rivaldinho, mas não é também. Como que é ser filho? Na boa, seu pai... O pastor Márcio é um cara que eu só escuto falar 100% bem. Sim. E eu não frequento igreja nenhuma, tá? São pessoas aleatórias que falam muito bem do seu pai, que é um cara que tem respeito geral. Sim. Entendeu? Diferente de muito fanfarrão que tá aí pregando na TV que não tem o respeito que seu pai tem. E como que é ser filho, quiçá do maior pastor, o maior evangelizador do Brasil, que tem... Todo mundo fala do coração do seu pai, da seriedade do seu pai. Como que é isso? Como que é a cobrança em cima do André Valadão? Quero ver! Brasil! Saiu mesmo a pergunta. Cara, assim... Pra mim, assim... Quem convive, assim, com meu pai... o que define meu pai é mansidão, cara. Meu pai é o cara mais manso que eu conheço. Ele é manso, né? E isso é uma das palavras de Jesus, né? Ele nos quer manso e humilde de coração. E esse meu pai me ensinou isso mesmo, sabe? Assim, eu falo mesmo assim com muita alegria. Eu aprendo muito, cara. Meu pai é um cara que hoje nós somos tantas igrejas, né? Quase 580 igrejas no mundo todo. E eu falo sem constrangimento algum. Ele tá lá, ele tem a casa que ele mora, ele tem o carro que ele anda. E se você perguntar para mim o que eu tenho a casa que eu moro, eu tenho o carro que eu ando e pronto. Não tenho um sítio, uma casa, a gente não tem outro sonho. Meu pai me imprimiu isso muito na minha vida. Assim, a gente vive para um propósito. A gente não tem outra intenção. E isso eu aprendi com ele. A nossa paixão, cara, o que eu quero ver? O que eu quero ver? Meu pai me ensinou isso. O que eu quero ver, cara? O que eu quero ver é o que não tem como ser comprado, sabe? Esse é ele. Ele é assim. Ele é manso porque... E eu tenho cada vez ficado mais manso nesse tempo, né? Eu tenho 20 anos já que eu pastoreio. Eu comecei no ano 2000 e fez 21 anos agora em maio. E eu tenho aprendido com ele isso, cara. Não é minha. Eu sou só um canal. Então é muito gostoso viver isso. Não tem glória para mim, não tem placa, nada. Eu faço parte de algo. Ele me ensinou isso muito. Então, é isso que eu carrego também, sabe? É bom demais. Então, essa mansidão que meu pai tem na vida dele já sofreu muito, né? Que a gente vê a pessoa mais velha, a gente acha que ela nasceu daquele jeito, né? Então, não. Ele era o Marcinho. Meu pai, na Lagoinha, ele era o Marcinho. Ele foi o Marcinho da Lagoinha por muito tempo. Ele passou ao ponto de... Nós somos do mesmo tamanho, tá? O Bruninho vai ser irmãozinho. Ele vai ser irmãozinho, nós somos do mesmo tamanho. E literalmente, ele fala assim, gente, tem que parar de me chamar de Marcinho, começa a me chamar de Pastor Márcio, porque, pô... Então, assim, a gente não vê isso hoje, mas ele passou pelos processos que eu creio que eu já passei, que hoje eu já superei, que eu venci com cobranças, comparações. Eu acho que hoje eu já tenho um caminho, Deus já me deu, de certa forma, uma história, mas ele, para mim, é meu exemplo. E, nossa, é maravilhoso, né, velho? Irmão, você pode contar só um pouquinho da história, como que ele virou o pastor sênior da igreja? Demais, você pode contar? Muito legal, cara. Meu avô, ele fazia sela de cavalo, sela para cavalo. Como é que chama esse avô? L. L Valadão. Ele fazia sela para cavalo, porque na época ainda tinham poucos carros, então ainda se usava o cavalo. Então ele mudou ali eles vieram do interior, ali Espírito Santo e tal, e veio para Belo Horizonte, dali fazendo as selas de cavalo. Meu avô que fazia mesmo, produzia com couro, comprava e sabia fazer os desenhos, era um artista, meu avô. E aí
começaram-se a vender mais carros. Então, o mercado do meu avô começou a cair. E aí eles começaram a passar ainda mais necessidade mesmo, tiveram muita necessidade. Mas aí meu avô foi para o ramo de sapataria e começou a fazer sapatos, pedidos exclusivos de sapato e cinto. E começou a crescer. Então, assim, meu pai com 15 anos de idade, foi um momento em que o meu avô virou no mercado em Belo Horizonte. E meu pai sempre foi muito empreendedor, foi um cara muito... dos irmãos era o que estava sempre do lado do meu avô. Ao ponto que meu avô começou a fazer sapatos para os empresários maiores de Belo Horizonte e os grandes políticos, né? E ao ponto, um cliente que meu avô tinha muito forte era o Juscelino Kubitschek, que até na posse do Juscelino Kubitschek, o sapato e o cinto do presidente foi meu avô que fez. Olha que legal. E no auge, meu avô, então, eles viraram o jogo, começou esse auge na vida do meu avô, na cidade de Belo Horizonte, crescendo. Meu avô foi caçar e ele sem querer, deu um tiro, tomou um tiro na perna, não tinha vacinado de tétano, né? Não tinha a vacina, ele morreu por um tiro na perna, cara, meu avô morreu. Nossa, e meu pai assumiu o negócio do meu avô todo, com 15 anos. E aí meu pai voou, né? Primeiro shopping center de Belo Horizonte, com 2 andares, escada rolante. A maior loja do shopping era do meu pai. Ele tinha 16 anos, cara. Meu Deus, não sabia. 16 anos, assim. Ele fritou. Ele brinca que fala assim, que ele conhece gente mentirosa, mas mais mentiroso que ele não conheceu até hoje. Ele fala, rapaz, ele fala que ele mentia. O cara vendia, rapaz, ali era pesado. É sério. E aí, ele nisso, cara, ele parou de ir na igreja, né? Virou uma vida maluca. Pau quebrou mesmo a vida dele. Isso ele tinha 16 anos? 16 anos até os 19. Sim. E aí, aos 19, ele ouviu de um amigo que tinha uma igreja que chamava Lagoinha, em Belo Horizonte, que era muito poder de Deus naquela igreja. O pessoal ia, pessoal jovem, orava. Tinha fogo até na parede. A expressão que ele fala que o amigo usou foi, cara, tem fogo até na parede. Aí ele falou, pô, vou lá, fogo na parede? Vou lá ver. E aí ele foi na igreja, que é a Lagoinha, que era o nome do bairro, da região ali no centro. Aí quando ele foi, chegou lá, ele voltou pro evangelho. Ele voltou para Jesus. Mas voltou de um jeito que ele nunca mais voltou na loja, na empresa, na sapataria. Ele não vendeu, não. Ele pegou o cara que trabalhava com ele é o time, e entregou, né? Entregou a sapataria e foi fazer seminário bíblico. Fez o seminário... Com 19 anos. 19 anos. Tinha acabado de fazer 19 anos. E aí, com 22 anos de idade, ele estava lá na Lagoinha, né? E foi substituir um pastor. Foi ficar por um tempo que o pastor, que era o pastor principal da igreja na época, sofreu um acidente de carro e morreu. E aí não tinha pastor para a igreja. Chama o Marcinho. Aí, pessoal, não tem pastor? Chama o Marcinho para pregar. Só sei que o Marcinho tá lá, já há 50 anos. 50 já, 50 né? 50 Você vê anos. quando tem que ser, né, cara? Quando tem jeito que não, ser, tem bicho. jeito não. Não, chama o Marcinho aí, depois nós vamos achar um pastor. Tá lá há 50 anos, cara. 50 anos, cara. Essa é a história disso. Muito doido, assim. Top. Que Muito legal, doido. cara.